Aí você acha que tá tudo certo, né? Bora lá. Os ossos mais pesados estão embaixo e os mais leves estão em cima, os menores estão em cima. É, de novo, uma evidência muito grande de um catastrofismo. Eu gostaria de saber qual é que tem evidência de que o maior tá embaixo, o menor tá em cima. Tem vários aí. Eu vou te mandar a foto, viu? E aí eu tenho evidências do contrário. Tudo bem, mas vai falar. Vamos lá. Vamos lá. E aí o que acontece? São cemitérios imensos, por exemplo, na China, nos Estados Unidos, na Argentina, no Brasil. Essas evidências estão publicados esses resultados. Os ossos mais pesados embaixo, em cima, significa que uma grande catástrofe realmente soterrou esses bichos. É a minha interpretação. Catastrofismo. Como eu já disse aqui, eu sou, além de defensor do design inteligente, eu entendo que houve pela Bíblia, o João ficou meio assim, né? Pela Bíblia, uma grande catástrofe, que é o dilúvio bíblico, que através de água soterrou esses bichos e soterrou nesses grandes vales. Há evidência de que esse soterramento aconteceu de pronto. Os ossos mais pesados estão em cima, os mais leves estão embaixo, os mais leves estão em cima. Muitos vão achar que esse processo foi formado e esses ossos foram depositados ao longo de milhões e milhões e milhões de anos. Eu também achava isso. Mas aí vai pessoal lá, um paleontólogo dos Estados Unidos, a Mary Schweitzer, vai analisar isso daí, pega um osso de T-Rex, leva para o laboratório. Cortar o osso de T-Rex no transporte. Abrir esse osso, tinha tecido mole para valer. Tinha colágeno. Pera aí, Piro. Olha isso, tinha carne, pô. Tinha os resíduos da carne do bicho ainda ali. E os caras falando que morreu há milhões de anos. Pera aí, Pirula, calma. Não tinha! Calma, tem vídeo, tem tudo. Aí não vamos. Aí não matamos a gente trouxe o vídeo. Pirula. Não tinha, não. Trouxe o vídeo. Tem. O que é isso, rapaz? São mais de 17 tipos. Não só tinha tecido mole, mas tem hoje uma área que chama paleontologia molecular. Várias biomoléculas já foram encontradas. Depois que... Calma. Tecido, tá o colágeno elástico e plástico. E depois que eles acharam nesse dinossauro, eles procuraram em vários outros. Tá? E acharam também nos outros. Tem um... Tecido mole. Nem sequer... o pessoal muitas vezes precisa desmineralizar, colocar EDTA para tirar o cálcio, os minerais e tudo mais. No Hell Creek, em Montana, nos Estados Unidos, foi lá o Mark Armitage e o colega dele, que eu não vou lembrar o nome, mas está aqui na minha colinha, pegaram um chifre de Triceratops. Nem sequer precisaram desmineralizar. Pegaram com a mão. Você via lá o tecido mole, bem molinho, sem sequer desmineralizar. Tem uns vídeos, tudo na internet. O Mark Armitage montou um laboratório específico, um centro de estudos de tecidos moles nos Estados Unidos. E o que isso mostra? A gente sabe muito bem que tecido mole, com os seus constituintes bioquímicos, não duram 60 milhões de anos no meio ambiente. Aí o que pegar? Calma, que você falou bastante. O que acontece? Tem muitas evidências, tem mais de 300 artigos científicos. Só sobre tecido mole deve ter uns 40, 50, 60. Aí, o tecido mole, que está mole, molinho. E aí, o que aconteceu? Começaram a investigar esse tecido mole. Olha, foram fazer, inclusive, tem um review. E pior que é tecido mole mesmo, tem um vídeo deles pegando assim, com a pinça, mexendo, e dá pra ver que é carne mesmo aquilo ali. Viu sobre proteoma de... Acho que eles vão até mostrar aqui o vídeo, talvez. Dinossauro. Foram fazer o proteoma do dinossauro. O que perceberam? Os peptídeos estavam intactos. O que são peptídeos? O peptídeo é fragmento da proteína, formado de aminoácidos. Os peptídeos estavam intactos.
Os aminoácidos desses peptídeos, que são os elos fundamentais aí, que conectam esses peptídeos, estavam intactos. Alguns aminoácidos, a gente sabe muito bem que eles se degradam muito rapidamente. Eles estavam lá, fizeram o sequenciamento, viu, Pirula, por MS desses peptídeos. As fragmentações foram de ligações peptídicas. Os fragmentos B, fragmentos Y, não sei se você já estudou isso sobre fragmentação e sequenciamento de peptídeos. Aí a Mary Schwartzer, que é uma evolucionista, diga-se de passagem, disse, não, isso aí se realmente preservou por 60 milhões de anos. Pô, todo mundo sabe que proteína não se preserva por 60 milhões de anos. Não, em qualquer situação. Calma. Dizem que só preservaria sobre condições favoráveis. Poxa, mas Hell Creek é o pior lugar do mundo para se preservar isso. Além disso, isso é encontrado em todo lugar do mundo. O chifre foi retirado pelo Mark Armin. Peraí. Ó, a gente sabe que proteína não se... Sabe, quando descobriram, falaram assim, sabemos que proteína... Tá no artigo da descoberta que fizeram o proteoma. Olha, sabemos que proteínas não se preservam por muito tempo no meio ambiente. É óbvio que não. Sabemos que dinossauros foram extintos há 60 milhões de anos. Olha como o paradigma nos leva a conclusões totalmente equivocadas. Portanto, os dinossauros não foram extintos há 60 milhões de anos. Portanto, temos que reavaliar a nossa posição de que as proteínas, de fato, conseguem ser preservadas por 60 milhões de anos no meio ambiente. Olha, Olha isso. Eles tinham duas premissas ali. Que os dinossauros foram extintos há milhões de anos. E a outra, que as proteínas não se preservam por milhões de anos. Eles tinham que negar uma das duas. Eles negaram da proteína. Eles não aceitaram negar do dinossauro. Fazer o proteoma estavam intactos. A gente sabe muito bem que proteínas não podem ser preservadas. A situação em que esses tecidos moles e várias biomoléculas, você vai lá, qual que são as células de osso? Os osteócitos estão lá, a gente vê, tem filme na internet, tem vídeo, tem tudo. A gente sabe que isso não poderia estar lá. A proteína, olha, tudo bem. Aí a Mary Schwartz falou assim, foi reação de Fenton. Você sabe, você falou da reação de Fenton. Mas você não estuda química, você não sabe da reação de Fenton então, né, Pirula? Porque reação de Fenton é um reagente extremamente oxidante. E aí deveria ter oxidado. Aí ela falou assim, fez cross-link, deixei por 2 anos no meu laboratório, a proteína ficou estável. Cara, 2 anos, haja fé para acreditar que num negócio de 2 anos possa ser extrapolado para 60 milhões de anos. Mas sem o ferro ficou 3 dias. 3 dias não são 500 anos. Eu não tenho esse tipo de fé. Aí, Peraí. Deixa eu falar, gente. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Depois aí vocês podem bater em mim à vontade. Olha, aí o que acontece? A gente sabe que... reação de Fenton, eu estudei reação de Fenton, publiquei em reação de Fenton e tudo mais. É um meio extremamente oxidante que deveria ter oxidado os aminoácidos. E os peptídeos não deveriam estar mais intactos. Se foi reação de Fenton, o proteoma do dinossauro não deveria funcionar. Tem artigos e artigos e artigos. Tem artigos de revisão sobre o proteoma de dinossauro. Pior, foram lá e encontraram DNA em dinossauro. Cromatina. Cromatina é DNA enrolado nos carretéis lá, como que... Como que o DNA se preservou por tanto tempo assim, cara? Impossível isso. Esse é o nome do carretel agora. Cromatina de DNA. Já encontramos fragmentos de DNA no dinossauro. E esses achados, que começaram com a Mary Schwartz, foram se acumulando ao redor do mundo. Então, não só em dinossauros, e vários animais da camada sedimentada, registro fóssil e tudo mais. Então, não tem como a gente fugir hoje. Eu acho que depois que a gente encontrou tecido mole, encontramos tecido mole, a gente tem um videozinho aí, né? Se o Pirula começar a falar que não tem, a gente mostra, né? Eles vão mostrar o vídeo. O vídeo do cientista lá pegando na pinçazinha e mexendo o pedacinho de carne do dinossauro. Vocês vão ver. Dawkins, o que faria ele acreditar que de fato Deus existe? Ele falou assim, nem se a estátua da Virgem Maria, você sabe dessa, né, Pirula?
Nem se a estátua do Virgem Maria adquirir vida aqui do meu lado e falar assim, olha, eu sou a mãe de Cristo, eu acreditaria. Eu acho que eu estou tendo uma ilusão. Tem um problema muito sério também, das vezes a gente, quando tem um paradigma muito bem estabelecido na nossa vida, não poder mudar. Eu mudei, eu era evolucionista. Então, olha, então o que acontece? Não tem como fugir, viu, Vilela? Não tem como fugir, Vilela. Mas deixa eu te falar. Deixa eu falar do cheiro, porque ele falou assim que olha o cheiro, não sei o que. O Marcos falou que estava pingando sangue. O osso cheirava mal. Todos os ossos lá de dinossauros do Hell Creek cheiram mal. Por que cheira mal? Por que cheira mal? 60 milhões de anos não era mais para ter cheiro de morte, que a Mary Schwartz escuta. Calma, pirula. 60 de... Porque ele vai vir pra cima de mim, né? Vai tentar me refutar, vai jogar todas aqui, né? E vai falar alto e não sei o que e tudo mais, porque ele vai querer convencer. O que acontece, pirula? Cadaverina e putrescina são moléculas voláteis, são diaminas extremamente voláteis. Sim. E o cheiro que ela sentiu no laboratório é cheiro de morte. Cheiro de morte é da cadaverina. Mas não achou a molécula? Calma. Tem lá. Você precisa detectar? Você não sente o cheiro? Pô, o nariz é um detector. O nosso nariz é um detector, um dos mais eficientes que se conhece no mundo. E ela sentiu... Mas cadaverina, gente, é uma molécula volátil. Volátil por 60 milhões de anos, se estava todinho mineralizado. Aí falou assim, não, sabe o que é? A reação de Fenton preservou a proteína. A gente sabe que em certas regiões tem uma incidência muito grande de raios cósmicos. 60 milhões de anos sendo bombardeados por raios cósmicos na superfície, muito próximo da superfície, destruiria qualquer tipo de molécula orgânica. Eu estou dizendo que eu tenho certeza absoluta? Absolutamente não. Não tenho uma máquina para viajar no passado. Mas as evidências são fortes demais nos tecidos moles, nas biomoléculas, na paleontologia molecular, de que, de fato, dinossauros foram extintos há poucos anos. Tem relatos... Milhares de anos. Milhares de anos. O Virula disse assim, o Marcos falou que aqueles ossos lá são de 500 anos. Absolutamente não foi isso que eu falei. Agora acho que ele vai falar dos relatos de dinossauros. Relatos de encontro de dinossauros. Eu acho que eu errei, porque agora eu comecei a estudar os relatos históricos de avistamento de dinossauros na Terra. Oh, meu Deus. O Marco... você vai achar um absurdo. Obviamente. O seu paradigma impede isso, o Pirula. Eu sei. Gente, eu vou dar uma palestra. Mas quais são os registros? Eu quero que você vá lá, viu, Vilela? Eu vou convidar todo mundo aqui. Os caras já não vão aceitar, já não estão aceitando, mano. Relato de avistamento de dinossauros. Os caras... não quer mais aceitar, não quer acreditar nisso. Como é que foi o Pedro Álvares Cabral? Mas tem um monte aí. Calma. Tava em cima de um dinossauro aqui no Brasil. Calma, depois você bate em mim. Marco Polo, quando chega na China, ele fala assim, olha, dragões puxavam as carroças dos imperadores chineses. Tem vários... eu só dei um spoiler aqui, tá? Nós temos... várias e óbvio, Ai, Marcos. Ele vai fazer assim, Pois é, dragões, né? Porque o termo dinossauro só surgiu no final do século XIX, eu acho. Daí era dragões, né, antes. Não, mas você falou que corrigiu. Pirula, sabe qual é o problema? Quantos artigos você tem publicado? Até 1600. Marcos, peraí. Quantos artigos você tem publicado? O Pirula é muito mais que você, né, lógico. Não, mas eu não tô questionando isso. O Pirula, sabe o que é? A sua crença de que dinossauros foram te impede de ver o óbvio. Tinha dragão puxando o carro na China. Marco Polo. Pois é, qual o problema? Qual o problema? De um sujeito. Lá na China não muitos tem marca nenhuma. Muitos historiadores, Joséfos fala sobre isso, sobre os dragões e tudo mais, que eram dinossauros que estavam entre nós. Ai, meu Deus do céu. Tá bom, tudo bem. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu é o que você falar que o tecido mole não estava lá. Ai, meu Deus do céu é achar que um tecido mole pode sobreviver por 60 milhões de anos na Terra. Ai, meu Deus do céu é achar que o... Calma que são coisas bem diferentes. Então, o que eu acho dos dinossauros? Mas foram extintos há não tanto tempo quanto se imagina. Milhares, não milhões. Milhares de anos. Milhares de anos. Eu acho que eles já foram extintos, obviamente. Os registros históricos de avistamentos de dinossauros vão até 1600. Os últimos foram extintos em 1600. Os grandes depósitos de dinossauros, milhares de anos atrás. Então, as evidências são muito fortes. Contra proteoma
peptídeos, sequenciamento em espectrometria de massas e dados publicados em revistas científicas, não tem argumento, Pirula, não tem. Não dá para você preservar proteína. O argumento estão nos próprios artigos que explicam isso. Ninguém que publicou esses artigos aí postulou que isso daí é porque o negócio era novo. A Mary Schwartz falou assim, olha, 60 milhões... Então nós temos nos dinossauros uma evidência muito forte de que, de fato, a vida é recente na Terra. A vida é recente na Terra, porque os 60 milhões de anos se foram. A gente não tem como negar que evidências ao nível molecular são incontestáveis. Os peptídeos estão intactos, os aminoácidos estão intactos, eles não estão oxidados. O sequenciamento por MS-MS mostra exatamente a fragmentação desses peptídeos nas ligações peptídicas, elas estão estáveis. Cai por terra essa preservação por reação de Fenton por 2 anos, isso é absolutamente impossível. E os fatos são incontestáveis. Agora, o Pirula pode falar o que ele quiser, mas contra esse fato ele não tem argumento. Vamos lá. Com relação à reação de Fenton, ela é uma das possíveis explicações por que aquilo lá preservou. E com relação àquele negócio da Mary Schweitzer que fez o experimento, realmente... E quais são as outras explicações? Com uma amostra pequena, tal, não sei o que, o Abá colocou em vários tipos de composição. Uma das possíveis... E quais são as outras? São ali, umas com sal, outras tamponadas, outras não sei o que lá, e fez uma com a molécula M ali. Para fazer para estipular a diferença, para ver se faria diferença ter ferro ou não na amostra. Conseguiu uma diferença de 2 anos, né? E aquelas que não tinham 3 dias. Então, mesmo que você queira colocar que não são 240 vezes em grandeza, né? Mesmo que você queira colocar que essas 240 vezes... as 240 vezes maior do tempo não são milhões de anos, é com certeza mais de 6 mil. Então só isso já demonstra que a hipótese da coisa tão recente não é. E outra, tá esquecendo de contar que é um modelo, é uma simulação, não é um modelo, é uma simulação. A pergunta que ela tinha qual era? O ferro poderia ajudar a preservar por mais tempo um material ali não mineralizado. Os peptídeos não estão oxidados, as ligações não estão oxidadas, os aminoácidos não estão oxidados. Mas a reação de Fenton não oxida todos os aminoácidos, nem todos os peptídeos. As fragmentações foram exatamente as esperadas pela fragmentação do peptídeo. Esse argumento tira do seu cardápio, o Pirula. E outra coisa, a Mary Schwartz, ela mesmo diz que aquilo não explica. Não, mas é óbvio que aquilo lá não explica, mas ela conseguiu demonstrar um ponto. Não, o ponto que ela tinha de que o ferro ajuda a preservar. Por 2 anos, Pirula. E por isso você acredita no 60 aí ela mesmo diz que não... O problema não é a possibilidade. Ninguém vai fazer um experimento para esperar milhões de anos. Eu tô falando assim, você tem 2 comparações. Uma com ferro, outra sem. Uma foi 3 dias, outra foi 2 anos. Ela conseguiu comprovar que o ferro, aí de você fato, fala 240 demorar. vezes mais. Peraí, ela parou em 2 anos. O dado aí é 2 anos. Não dá para garantir que essa preservação do tecido mole se resume a uma mera regra de 3, assim, né? Quem garante que essa proporção vai valer para 60 milhões de anos também? Isso é fato. Tá, você concordou? 2 anos, claro. Tá, de 3 dias para 2 anos. Consegue preservar uma das amostras, uma coisa que sim. parece proteína, mas estava oxidada e os peptídeos estavam destruídos. Ela não fez proteoma daquela reação que ela tratou com óxido de ferro. Você acha um negócio que você não sabia que poderia se preservar por tanto tempo, dado tudo que a gente sabe até agora. Aí você chega e fala, tem uma explicação, tem que ter uma explicação. Vamos buscar não tem que ter. Qual foi a primeira? Tá vendo o seu paradigma que tá te levando a achar que tem que ter? Não tem que ter. Mas, Marcos, isso não é ciência. Lógico que isso é um dogma. Você, não, meu dogma. Deus, se você acha uma coisa que não tem explicação dentro do paradigma vigente, você vai tentar achar essa explicação. Lembra que eu falei? Isso, você vai tentar. Olha só. Você vai tentar achar... Tem que tentar, mas também tem que considerar a possibilidade do paradigma estar errado.
E isso eles não consideram. Tá no Explicação. primeiro artigo, Se depois assim. você não achar, meu Deus, Pirula, tá E no achou? primeiro artigo assim, sabemos, Mas então- olha só, sabemos que proteínas não se conservam por 60 milhões de anos no meio ambiente. Principalmente no Hell Creek, que nós temos o osso perto da superfície, com umidade, com grandes variações de temperatura, certo? Sabemos que os dinossauros foram extintos há 60 milhões de anos. Espera aí, olha aí. O que é que você tem que fazer? Boa ciência. Eu acabei de descobrir que os 60 milhões de anos estão destruídos. O que ele falou assim? Temos que reavaliar a nossa posição de que proteínas são... Mas a gente tem que procurar. Porque você não quebra um paradigma científico qualquer, simplesmente de uma hora para outra. Agora, a reação de Fenton, você acha que foi a solução? A reação de Fenton teria que ter oxidado os peptídeos. Os peptídeos não poderiam estar intactos. O proteoma feito por espectrometria de massas, porque são vários artigos, não poderiam dar os fragmentos dos peptídeos intactos. Teriam outros fragmentos, não seriam os Bs e os Ys que foram observados. Tem lá o espectro. Eu tenho aqui, mas não vou pegar, tá? Não vou querer mostrar a foto mais aqui, porque a foto tá meio desacreditada. Mas é artigo científico. Eu vou mostrar umas fotos ainda. É artigo científico, Pirula. Tá lá os fragmentos B e Y. Pirula, nessa a evidência é extremamente forte, Pirula. Mas Marcos, e o artigo da Mary Schwartz não deveria ser publicado. Qualquer um que sabe o mínimo de química sabe que a reação de Fenton, para preservar de 3 dias a 3 dias, mas você sabe que não foi só o artigo dela falando da reação de Fenton. Teve outras pessoas os comentando. Caras gostaram da reação de Fenton. Você sabe por que a Mary Schwartz é evolucionista? Ela quis defender o evolucionismo dela e ela usou. quis achar uma explicação para aquilo que ela achou. Só que não foi uma explicação. Só que ela não achou explicação. Sabe o que eu chamo isso de desesperação? Uma explicação desesperada. Não é assim, claro meu Deus do que céu. é. Você tem que achar uma coisa absurdamente, Pirula. Olha, ele ia dizer um negócio bem legal agora. Você tem que achar uma coisa que explica isso, né? Não, você tem que achar uma coisa que justifique o que você achou. E aí você precisa, para isso, tentar fazer todos os testes. Quando você está fechado no seu paradigma. Você só quebra um paradigma se todas as outras explicações não funcionarem. Você precisa legítimo. fazer. E isso ainda são coisas de ciência. Só que isso ainda foi publicado não foi ciência. Isso ainda são coisas novas. Não foi ciência. Foi um exercício Os achados legítimo. Têm 20 anos, eu tenho o meu modelo, tenho que tentar salvá-lo, tudo bem. Mas não salva a correção de Fenton, Pirula, não salva. Isso tá. E ela diz Confia no seu amigo aqui, eu sou químico. De químico eu sei falar. Ninguém vai poder falar que eu não sou. Legal que ele tinha falado ali que tinha várias outras explicações, né? Que a reação de Fenton era só uma dentre as possíveis explicações. Só que até agora só estão na reação de Fenton. Não estou falando da... Ou seja, só tinha uma explicação para isso, o achado ali, né, do tecido mole, e estava errado. A única explicação que tinha estava errado. Aí tem que procurar mais explicação. Inventar um monte de explicação aí. Negar o paradigma, não. Equivocado. Você não pode dizer que ela está errada em tentar procurar saídas para aquilo que a gente não sabe explicar, que é isso que a ciência faz. Você tem que encontrar saídas para aquilo que a ciência... quando a hipótese é refutada, ela abandona... Mas não foi, claro Marcos. Você só consegue refutar se você não achar nenhuma explicação. E não foi achado isso você vai buscando. Não foi só de dinossauros. Mas você vai buscando. Olha, acharam biomoléculas, acharam o cérebro. Mas daí vai ficar buscando eternamente, não vai achar nunca, e é isso? Busca, daí não acha. Daí busca mais, não acha. Busca mais 50 anos aí buscando, não acha. Aí nunca que vai negar nenhum modelo. Mas mostrar uns slides depois que é muito mais legal. Mas é a mesma coisa, Marcos. A gente também teve... Bate-papo legal, não tá, meu Pirula? Eu tô gostando. Nunca vou negar o modelo assim. Inclusive porque ainda tem, eu não vou nem entrar em outros aspectos aqui que poderiam ser coisas com relação aos artigos da Mary Schwartz. Mas uma coisa que precisa ser colocada não é que simplesmente achou-se uma molécula de tecido mole ali no negócio, uma molécula, um peptídeo ou alguma coisa assim, e portanto
logo o fóssil é novo e todo o resto do paradigma tem que cair. A gente está falando de uma coisa que está sustentada, não é em poucas evidências, está sustentada em evidência pra cacete, que são, como é que se fala? Que se sustentam mutuamente. Então, para você conseguir, com uma evidência só, quebrar todo esse paradigma, você tem que chafurdar essa evidência de tudo que é jeito, para você conseguir demonstrar... São mais de 17 tipos diferentes de biomoléculas que já foram encontrados em dinossauros e em outros animais no registro fóssil intactos. Sim, mas a gente está falando de biomoléculas não só... Lipídios, já foram encontrados açúcares, já foram encontrados vários outros tipos vaso sanguíneo. E nenhuma delas... O próprio DNA. O vaso sanguíneo, que você falou que não era um vaso sanguíneo, claro que era um vaso sanguíneo. Não, eu falei que não era vaso sanguíneo. Não falou que parede de vaso sanguíneo que você falou. Eu falei que... o que eu falei que não foi comprovado é a célula do sangue. Aquilo ali não foi comprovado, que aquilo lá é uma hemácia. Aquilo não foi comprovado. Cara... E eu sei que teve gente que argumentou também que aqueles vasos sanguíneos ali, pelo menos em algumas amostras, não era vaso sanguíneo também. Mas eu queria ver a parte que eles mostram no vídeo. eu não vou... Enquanto ela não achou uma explicação, ela não publicou. Enquanto ela não achou uma explicação, não Mas se publicou. não tiver explicação, vai publicar. Mas Vai o primeiro publicar artigo, dizendo que mas o primeiro aquilo foi encontrado. Mas o primeiro artigo não tinha muita explicação. Tinha, que era o tal do biofilme que foi abandonado depois. Não, mas que biofilme já era uma coisa conhecida em outros fósseis, a Mas gente tem é o que eu biofilme. estou falando. Ela só conseguiu publicar quando ela encontrou algum tipo de Não explicação. precisava que ela encontrar, essa explicação já era precisava, conhecida na época. Porque ela não foi Pirula, deixada. Já era Não conhecida deixaram ela na publicar. época Pô, eu biofilme. Sabe a história da Biofilme já peste? existia. Sabe a história da peste? Biofilme queria tem desde deixar- o começo da década de 90, o pessoal sabe que é da- biofilme. não, Só deixa queria eu deixar, falar. mas só queria deixar para a audiência explicar por que esse tecido mole ele comprovaria ou não que os dinossauros foram extintos há menos tempo. E essa era a minha pergunta agora. Porque tecido... Porque não ó, sobre... Caramba! Meu Deus! Mas você tem a carne de um bicho, um fóssil. Como é que ele morreu há 60 milhões de anos atrás? Como é que tem carne dele ali ainda? Se ele morreu há tanto tempo. Sobrevive. Ó, pergunta para qualquer médico, Sobreviveu. cirurgião plástico, na por sua exemplo. Esse é o ponto. O Vilela. Colágeno, ele rapidamente perde a sua elasticidade e a sua plasticidade, certo? E no vídeo lá eles pegam a pinça e vão puxando assim a carne. Dá pra ver que tá bem elástico ali ainda. O negócio parecendo uma esponjinha assim, uma borracha. Você tirou do corpo, acharam colágeno elástico e plástico. Proteína, toda dona de casa sabe, o pessoal que está nos escutando aí em casa, se você pegar uma proteína e deixar no meio ambiente, é 2-3 horas. Né? Põe peixe fora da geladeira. Mas a gente Degrada. está falando de um material que Aí, foi soterrado em rapidamente. alguns poucos dias, Agora, rapidamente. você já começa a Mas foi. escutar... Não, já o começa a soterramento tem que escutar. ser rápido, né? Antes Por que você você sair não correndo. escreve e publica isso? Mas na Como verdade artigo científico? essas moléculas elas são geradas tá por apoiando, decomposição. tá Não, eu ligado? gostaria de Claro ver. que tem. Aí, quando você pega um outro... Cara, aquele ali, ele só quer saber de artigo. Né? Pra ser válido tem que ter o paper. Que era o seguinte, a Mary Schweitzer, que é essa pesquisadora, que foi a primeira que publicou sobre esses tecidos encontrados no interior de ossos fósseis, falou que tinha um cheiro esquisito no fóssil. E que o fóssil tinha um cheiro estranho, que ela abriu, um cheiro de esquisito, podre. cheiro de uma coisa morte. assim. Tem a Fala, reportagem cheiro de aqui. Mas o que cheiro acontece? de Tudo bem, morte. isso seria detectável numa análise. Agora, o que acontece é o seguinte, ela foi perguntar pro Jack Horner. Falou assim, tô sentindo um cheiro esquisito nesse fóssil. Todos os fósseis de Hell Creek têm esse cheiro. Sim, porque são jovens. Inclusive, aqueles que não têm nenhum tipo de tecido mole preservado. Quem disse isso? Então, o que acontece? Se não tem nenhum tecido mole preservado dentro do fóssil, como é que ele tá fedendo? Por causa da outra região. coisa. Outra coisa. Fez a É desmineralização. forma de... Como é que ele sabia que não tinha Não, mas tecido pera lá, mole mas se preservado? tá fedendo, a mineralização não deixaria feder. Então, Esse debate não do tem cheiro como. eu acho absolutamente como. irrelevante, cara. Não tem como. Não. Mas não, tirando o acho- cheiro, esquece. o tecido mole. Pequenos vasos sanguíneos deixariam fedor. A gente tem tafonomia, que estuda a morte dos seres vivos. Quando já tá só no osso, já parou de feder.
Entendeu? Aquele cheiro não é porque do o bicho vaso é novo. sanguíneo. Não é do porque o vaso bicho é novo. sanguíneo. É de toda Então, o material da onde aquilo ali? De onde que veio esse cheiro? Teria achado orgânico outra do coisa interior. ali, Marcos. Teria achado outra coisa. Qual outra coisa? Alguma coisa externa ao osso, por exemplo, mole, sei lá que fosse, pra você conseguir ter o cheiro. Quando você pega um bicho hoje que morreu e você tira toda a carne dele, ou espera apodrecer, não sei o quê, só o osso não fede. Só o osso não fede. Então o cheiro que ela sentiu, se é que é esse mesmo que ela sentiu, que ela falou que sentiu, esse cheiro tem outra explicação. Não tem a ver com o que está preservado dentro do osso. Até porque está dentro do osso. Então o cheiro, osso é poroso, o cheiro tem outra Iro. explicação, mas durante a E fossilização... esse osso que foi levado para lá estava cortado. Você sabe muito bem, né? Tudo que bem, é o- mas então como é que todos os fósseis cheiram assim, meu Não, Deus? não, agora vamos esquecer E o... os outros materiais que eu tem... só quero dizer uma coisa assim. É. Eu concordo com o Pirula. Eu, sinceramente, concordo com o Pirula. Nesse sentido do cheiro, eu concordo com o Pirula. Porque tem outros lugares do planeta que foram encontrados tecido mole e não tem esse cheiro. Não tem fedor nenhum. Eu sinceramente concordo com o Pirula nesse ponto do cheiro. É, mas o osso que ela levou cheirava... Ela disse que cheirava Cheiro- mal, cheiro de morte. Não, mas, ó, E fala poderia isso. ter contaminação, É, poderia ser agora- uma coisa que caiu lá depois. A gente vai saber. agora- Se já estava aberto, quer dizer que ele estava exposto. Não, aí é de no todos ambiente. os- Tudo de bem, tudo. não tem review sobre proteoma de dinossauro. Peptídeos intactos. Aminoácidos preservados não estavam oxidados. E o MSMS mostrou que a sequência dos fragmentos B e Y são exatamente o que estavam previstos para os peptídeos. Isso significa que essa reação de Fenton nunca ocorreu. Nunca ocorreu. Isso foi um experimento que a Mary Schwartz fez no laboratório, tentando salvar os milhões de anos que ela Mas não conseguiu outras salvar. pessoas também fizeram isso depois. Não, mas pode fazer. deixa eu fazer uma pode, pergunta, pode, Evelyn. pode preservar por 20 anos, por 50 anos com a reação Mas não de extrapola Fenton. pra mim, não. Mas quando você vai fazer o experimento com a amostra real, porque isso aí foi uma simulação de laboratório. Sim, Quando você vai mas fazer com a amostra real, mesmo, bom. quando você vai fazer com a amostra real, a reação de Fenton não está lá. Então significa que não foi a reação de Fenton. Ah, foi outro processo qualquer? Não foi, porque os raios cósmicos teriam destruído. Mas esses raios cósmicos, eles... Pois é, se foi qualquer outro processo, tem que falar qual foi, né, pô? Não pode falar, tem outra explicação e não tem, e não fala qual é a explicação. da onde eles viriam? Porque a gente está falando de um Isso é uma coisa que eu processo... ia perguntar também. Tem várias explicações pra isso aí. Quais são? Não sei. Estou vendo um processo de fossilização. Bombardeia a Terra direto. Não, Hell Creek, mas tudo qual a bem, mas energia eles desses foram raios soterrados. cósmicos? Ô, Felipe, a gente sabe que raios cósmicos... os animais de Hell Creek foram Eles soterrados. decaem. Quando eles foram Na soterrados, né? Então você já vai Nossa, falar. outro Quando aí eles foi- foram, quando os materiais de Hell Creek foram soterrados, eles não estão mais expostos aos raios cósmicos. Tudo bem, os raios cósmicos penetram em Penetra, algum claro que momento. sim. Mas isso- o Mark Armitage foi lá, pegou um a 30 centímetros do solo. Olha isso. O fóssil estava perto da superfície do solo. Então a radiação ali ia chegar, né? Ia atravessar o solo e ia bater no osso. Ia impedir que essa reação de Fenton acontecesse. Né? Cavou com a mão, cavou com a mão O lá. chifre lá do... eu já Ah, mas esqueci o então nome não estava consolidado o material? Ele tava lá num local que foi super Ele fácil tem um vídeo que fala assim, ó, de tá aqui, ó, cortei, o osso tá quebrado, tá aqui o material elástico e plástico, ele tá Aí, ó. esticando. A gente vai mostrar o vídeo aí, tá? Porque o João tá falando, mas, mostra o ali, vídeo, mas, mostra o vídeo. mas ali houve é claro que ele passou pelo Os caras estão segurando o vídeo aí, estão esperando só pra jogar o vídeo na hora certa, no processo momento de oportuno. Não, O vídeo que tem do tecido molinho ali, elástico, mexendo. não tinha desmineralizado, ele fala nem sequer descalcificamos no isso. caso do Nem Hell Creek, descalcificado do está, Triceratops. Pirola. É muita evidência. Essa daí nós... descalcificou. Bom, Pode pôr 1-0, gente, pro nosso lado aqui. Ah, Esse daqui não teve jeito. Essa pergunta eu queria fazer. Até onde eu sei, na biologia nada faria sentido sem evolução. exato. Nada faz sentido sem evolução. Que? Com um artigo, Ih, Mendel. Isso é com um um dogma de artigo. fé, É um né, dogma Felipe? também. Não, Você vê como é que é o dogma, o paradigma dele. deixa eu terminar a pergunta. Com um artigo, que vamos supor que esteja completamente errado e jogar na lata do lixo. Com um artigo você quer derrubar Um artigo? o resto? Sabe o que Centenas nada- servem? Em Porque, ciência, sabe, Felipe, porque- não,
Pois é, eles falam como se tivesse sido uma vezinha só, né, que acharam lá o tecido mole. Foram várias vezes e várias moléculas diferentes. Né? Sentido, senão a luz da exatamente. evolução. Só- Dobzhansky lá, né? Ó, você sabe que isso é uma boa declaração que um bom cientista faria. Nada em ciência faz sentido senão a luz dos dados. Você não falou lá que o chefe é os dados? Isso quando você fala Mas se nada você faz errar os sentido dados, a não tem luz da como evolução. fazer Mas deixa eu só fazer Nada uma faz pergunta, sentido professor. senão a luz da evolução. Isso aí que você está falando. O meu dogma é que guia a minha ciência. Deixa eu Por te isso que nada faz sentido no tecido filme. mole senão a luz dos 60 milhões de anos. Então eu tenho que encontrar uma reação de Fento para preservar. Você não tira péssima ciência. o paradigma baseado em algumas coisas que você não sabe explicar. Depois que você sabe explicar, aí que você chega e fala, olha, eu acho que talvez a gente devesse rever isso daqui, Concordo, porque acho que talvez no a gente caso, deve quando a gente rever os 60 quando a milhões de gente tem anos. buracos de compreensão, esses buracos de compreensão precisam ser preenchidos. Antes disso, a ciência tem que ser extremamente cautelosa. Esse aqui é o ponto, entendeu? Grandes revoluções não costumam acontecer. E quando elas acontecem, você tem que ficar com o pé atrás. Os chimpanzés são E não vai- nossos parentes? E não vai ser por causa disso aqui. Os chimpanzés são nossos parentes? Aí a gente já quer pular para esse Não, assunto? eu só queria entender... Não, porque ele falou assim que a gente precisa de várias e várias evidências Não, para mas é- derrubar o paradigma. A parte do tecido mole que eu não entendi vamos- ainda. O que é esse lance do tecido mole Caraca. e se ele comprova realmente... Eu posso que tem mostrar Pô, não entendeu ainda? alguns slides? Pode. E aí fica mais Posso? fácil. Caramba, explicaram umas 10 vezes já. Vai lá, vamos lá. Bota a idade da Terra aí. Não pode ter o tecido mole se o bicho morreu há 60 milhões de anos. Só que tem, né? Tem o tecido mole, então ele não morreu há 60 milhões de anos. A conclusão simples, né? Uma lógica Bota só um. simples. Tem não, né? Pronto, beleza, vai, volta. O que Passa o são, vídeo. né? O que são? Você tem qualquer Aí, ó, tipo ó, de ó, tecido As imagens. ou molécula orgânica Olha isso, cara. original daquele ser que foi fossilizado. Olha Aí, isso. o que foi encontrado até agora? Um tecido molhado. Uma coisa Ó, importante ó, de dizer aí é que a gente pedaços não de coloriu essas carne. fotos, não. Tá do jeito que tá lá no artigo. Porque Sim. tem pessoas que estão dizendo que a gente coloriu para poder dar Rex, aí. uma cara mais de novo nas coisas. É do T-Rex Tá do esse jeito aqui. que tá no artigo. O que foram encontrados até agora? Vasos sanguíneos, pele ou pelagem, tecidos conjuntivos, células inteiras, glóbulos vermelhos, células ósseas, sangue num dos artigos, DNA, proteínas. Do sangue, até onde eu tinha visto, não era confirmado. Olha o tanto de célula, de tecido que eles acharam. Vaso sanguíneo, pele, tecido conjuntivo, células inteiras, glóbulos vermelhos, células ósseas, sangue, DNA, colágeno, queratina, hemoglobina, elastina, nossa, Bom, proteínas, não. colágeno, ação de fêmea. queratina e vários outros tipos de proteína, né? Principalmente o Preservou colágeno, aí. que é um tipo de proteína. Aí passa o 60 próximo. milhões de anos. Uma coisa que eu achei interessante quando eu comecei a estudar a questão do tecido mole é que o artigo foi publicado em 2005. Mas esse fato ficou conhecido em 1993. Não, na verdade... Ela começou quando- a encontrar tecidos moles em 1993. na Tem verdade, relatos eu dela. tinha visto 99 que ela tinha achado tecido mole nos fósseis. Ela Essa estudava declaração é de antes, 93. Ela estudava antes, entendeu? E desde 93, mas ela achou os tecidos moles a partir de 99, pelo que eu tinha entendido Bom, do que ela falou. aí ela Não importa, considera 99. 6 anos pra publicar o negócio. tive um revisor, publicar descoberta. que é um revisor Olha o tanto que de demorou. artigos científicos. Tive um revisor que me disse que ele não se importava com o que diziam os dados. Ele sabia que o que eu tinha encontrado não era possível. Aí, ó. Eu escrevi de volta e disse: bem, quais dados convenceriam você? E ele disse: nenhum. Olha isso. Ah, mas isso é Isso é mostrando que não é aquilo que você falou no vídeo. Porque você falou no vídeo que a gente considera, isso aí a gente já conhece há um bocado de tempo. Tal. Inclusive, até o Conhece jeito um de você bocado de falar. tempo, meu Deus do céu, 2005. Não, você falou de 1954. Você Ah, não, disse, é um negócio 1954 que a gente tem que a gente tem moléculas Pois é, por que eles estão desde se 54. surpreenderam e não deixaram publicar? Desde 54. Tecido muito frágil. Inclusive, tu É um repete. tecido, né? É uma molécula muito frágil. É. E que ela não sobreviveria a 1 milhão de anos. E que ela usualmente não sobrevive 1 milhão de anos. Pois a gente tem uma E que série não de há- artigos mostrando que tem. E que não há... Não, mas o que eu falei
é que havia suspeita de ter sido encontrado DNA em alguns tecidos fósseis, mas que eles não eram suficientes para conseguir Mas eles fazer foram nenhum encontrados tipo de e fizeram, avaliação. inclusive, o PCR. A técnica de PCR foi aplicada e aquele DNA que foi encontrado foi reproduzido. E E o quê? foi demonstrado DNA. o quê nesse DNA? Que o DNA estava lá. Tá, não. Mas que informação deu esse DNA? Não, é só aquele trecho que foi encontrado Você e ele é campeão. reproduzido por técnica de Foi um PCR. negócio que eu tinha Só o botado. trecho. Que Isso um é animal que legal. foi extinto há 60 E- milhões de anos não era pra achar E DNA como, lá. e como que sabe que não foi contaminação, então? Se você não tem como saber de que Cara, bicho que é você o tá DNA. falando A mesma coisa do meu irmão, carbono você tá 14 que falando. você falou que o Você tá carbono falando, inclusive, 14 grudou lá, né? da mesma Mary Schwartz. Eu não E- sei falar o nome dela. É justificar Schweitzer. todos os artigos Alemão. e todas Eu as tô coisas querendo encontradas. entender. Você tem que isolar todas as possibilidades. E você acha que eles antes não de fizeram você- isso? Que não são cientistas que fizeram isso? Eu não sei, não, Os não caras tô dizendo publicando na isso. Science, na Nature e tal, eles não Bom, fizeram você isso. acabou de falar que publicar na site na net pode publicar uma porcaria. Dependendo falei do que isso, não. se estiver comprovando o que a pessoa quer. Eu não Ainda falei isso, mais porque quando vamos você fumar. Isso, cara. A partir do momento que nós começamos a trabalhar com aquilo que nós desconhecemos para tentar justificar aquilo que nós não sabemos, daí a gente incorre no problema de virar dogma, virar religião e tudo mais. Então é muito importante trabalharmos em cima daquilo que nós sabemos. O que nós sabemos? Por exemplo, a respeito de tecido mole, de proteínas e etc. Coisa e tal. O que nós sabemos? Mas talvez tenha um sistema, talvez tenha ocorrido alguma coisa. Isso nós não sabemos. O que nós sabemos isso é o que nós sabemos. Ou seja, nós sabemos que proteínas, esse tipo de coisa, não vão durar 60 milhões de anos. Isso a gente sabe. Independente de qualquer outra coisa. A partir do momento que a gente sai dessa esfera, daquilo que a ciência conhece, daí nós estamos tratando de fé. É aquilo que eu acredito, é aquilo que eu acho. E quando a gente entra nesses caminhos, rapaz, a coisa fica bem complicada. Então, por exemplo, na questão do que o Marcos estava apresentando, tem coisas que nós conhecemos, nós sabemos. A gente testa isso em laboratório. Então, isso é conhecimento científico. Então, nós temos que fazer nossas decisões baseadas em conhecimento científico. Você concorda que também há muito conhecimento científico, que, aliás, essencialmente tudo... não, você não vai concordar com isso, mas enfim. Né? Há muito conhecimento científico feito em laboratório que, por décadas e décadas, sustentou a idade da Terra com bilhões de anos. Voltamos Inclusive de as datações, inclusive não. todas essas coisas, a estratigrafia que corrobora, e aí Não é de novo. os tipos de fóssil que a gente encontra em cada camada, e etc. E depois os estudos evolutivos e tal. Enfim, tem todas essas coisas que a gente consegue fazer para sustentar que a Terra tem bilhões de anos. Isso não foi um paradigma construído do dia para o outro. Isso daí foi uma coisa aos poucos e que todas as evidências... Aos poucos ali, né? Uma mentirinha aqui, outra mentirinha ali, né? De pouquinho em pouquinho. De pouquinho em pouquinho vai criando uma mentirona. 4,5 bilhões. De que a Terra era jovem. Quando você encontra uma evidência que parece não se encaixar ali no que você está falando, o mais provável é que tenha alguma coisa errada com aquela evidência. Você tem que testar ela direitinho antes de você dizer que todo paradigma está errado. Às vezes é Isso não é sistemático também. dogma. O dogma é quando você começa a amontoar muita evidência de determinada coisa e aí você acaba depois negando, que era o nesse que estava estágio que acontecendo. estamos. Que era o que estava acontecendo um pouco antes do Darwin publicar A Origem das Espécies, e depois publicou, daquele monte de gente que não quis aceitar o que ele estava falando, sendo que as evidências de que a Terra era mais antiga e que uma espécie virava outra, essas evidências estavam começando a ficar muito claras. Ele diz que não tem claras. nenhuma evidência disso. Ele diz que não tem nenhuma. Não tem nenhuma. Tá, mas tá. Muito claras, não tinha nenhuma. Evidências muito claras, não tinha nenhuma. Não tinha nenhuma evidência. Era só uma hipótese. Muito claro, ó. Muito óbvio, né? O claro, livro o do Darwin só processo, tem duas o processo. propostas, não tem uma Dogma, E aí, no final- dogma é você queimar Jordano Bruno por Não. dizer que Ô, as outras não, estrelas mas são igual ao mas, Sol. Pirula, mas o que Pirula. acontece? O que tem a ver com o tema isso? O cara começou a falar de estrela, do nada. Do nada. Todo mundo falando de evolution, dinossauro. Outro meteu estrela no meio.
Pra você pô. e pro chat, vocês conhecem a navalha de Ockham? Exatamente. A gente dá pra aplicar isso aqui. Dá Peraí, sim. peraí. O A que gente, que é? a gente dá pra aplicar isso aqui. Tipo, pro design inteligente fazer sentido, a gente tem que quebrar a biologia, tem que quebrar a astrofísica, a cosmologia, Mas a navalha de Oca não é isso. É isso não. que a nós estamos geologia fazendo, e ainda Felipe. tem que demitir o Serjão. Vamos. Não, Tem que Sérgio. Qual o problema? Se o negócio estiver errado, tem que fazer isso aí tudo mesmo. O que importa é defender a verdade, pô. Não vai ter mais É, pedra. mas a navalha Esse cara aqui só interrompe o debate pra falar coisa inútil, né? de Ockham não é isso não, viu, meu que é? amigo? A navalha de Ockham é o princípio da parcimônia, da economia. Sim. Exatamente, você não pode explicar a teoria ou um determinado Então, vocês querem com derrubar uma tudo por avacalhação de teorias, de hipóteses que vão montando uma em cima da outra. É, então, Isso é a Pode ser navalha mais de Ockham. toda simples, é errada. que esse É que é tecido é correta. recente, não que uma reação É, de fento de fento e de não sei hipotética, o quê, não sei milagrosa, o quê. Então, a ciência preservou por toda tá 60 errada. milhões de anos. Expliquem Você pra acha- mim aí o que tá rolando carbono o negócio é o 14. seguinte. Pegaram o tecido É. mole do dinossauro, Tá. foram lá ver se tinha carbono 14. O tempo de meia-vida é 5.730 anos. No máximo 70 No máximo. Mas explica Depois pra de eles o que é 60 meia anos, vida. Vilela, depois de 60 anos, você não deve mais detectar carbono Não, 14. depois de 70 mil anos. Acharam no tecido o carbono 14. Ou seja, estabelecemos um limite. 60 isso. mil anos. Um só Mas, achado, ô, são Marcos, vários. deixa eu perguntar. Agora você fala assim, Deixa eu grudou, perguntar. Essa do grudou. carbono 14, os caras dataram deu quanto? O Triceratops entre 31 mil e 42 mil. Então qual é a discussão? Tá? E aí você vai falar Qual é a dos 60 discussão? Não mil era anos? 6? O Triceratops... 6 mil anos, sim. Não era 6? Ah, E 30 eu- mil, Agora, sabe por quê? 40 mil. Sabe por quê? Porque o ca- E não era 60 milhões? Por que deu 30 mil? 40 mil? carbono 14, ele elimina essa ilusão dos milhões. Mas não quer dizer que ele seja a precisão que se diz que tem. Por exemplo, a gente tem... Ah, arquivo- então agora... Ele vai agora pra milhares. Desculpa, mas isso pra então mim é você só- confia ou não confia no carbono 14? Não, eu confio que... Não, nossa, tava falando besteira. É muito mais fácil que algo novo pareça mais velho do que algo mais velho parecesse mais novo, né? É mais fácil algo novo parecesse mais velho do que algo velho parecesse mais novo. Bem mais fácil. É uma lógica simples, pô. que ele, Então, que ele mostra datas até... E outra, 31 mil, 40 mil, né, foi a datação que teve ali. É mais provável que seja 6 mil ou 60 milhões. milhares. É isso, cara. Não, ele Isso é um perguntou Tá, pra mas mim. milhões, Não, confia deixa ou não eu- confia? Não, vou responder aqui. Volta Ah. pra mim que você perguntou pra mim, não foi? Isso. Olha só. O Só que vai dar acontece? essa Como é que o carbono 14 se forma? É através de uma reação em que você tem um bombardeio na atmosfera. Do quê? Né, que o, Reações do, nucleares. do... Puta, não, pera, deixa eu lembrar. É o carbono... Não, é o nitrogênio. Nitrogênio. É o nitrogênio 14. Sim. Não, nitrogênio 12. 15. Não. Tá, pera, tô tentando O lembrar. nitrogênio da porra da 14 reação. é Nitrogênio bombardeado. 15. Sim, Ah, nitrogênio tá. 14. Isso, o nitrogênio 14 Até que você sabe bombardeado um pouco e de perde... química, hein, ô e perde- Pirula. Faz tempo que eu não dou aula disso, mas tudo bem. Né, o nitrogênio 14, ele é bombardeado, você Sim. perde um próton, e aí você tem a liberação de uma partícula Forma o alfa. carbono 14, Uma partícula certo. alfa e forma o carbono 14, que é instável. E como é que ela Ele chega entra nos no ciclo organismos? do carbono, certo? O ciclo do carbono. A planta vai lá, consome o carbono. A gente consegue tal. medir esse processo onde e quando? Aqui, no presente, certo? Você acha que o presente é a chave do passado? Eu acho que é o que a gente tem sabendo a fisiologia das O presente é a das coisas chave que do a gente passado? tem. Isso é boa ciência? Você extrapolar para o passado? Você acha que é boa ciência? Absolutamente não. A gente não Então, sabe qual também é as a- condições, então, certo? qual é a sua- Olha, veja bem, eu quando falo de 6 mil anos, eu falo como criacionista bíblico, certo? Criacionista bíblico que acha que houve um dilúvio global nesse planeta. Você vai cair da sua cadeira aí. Mas eu sou um criacionista bíblico, o Adalto Na verdade, também. o planeta que ia cair. Sim, Eu só queria tudo bem. pontuar- eu só queria pontuar uma o que coisa acontece? aqui. Se houve um dilúvio, como a gente assume que houve, as condições pré-diluvianas teriam, nessas condições pré-diluvianas, uma absorção de carbono 14 que levaria todo o organismo pré-diluviano a envelhecer muito mais do que recentemente nas datações. Então a gente explica isso dentro cê- do modelo. Tá, mas isso você está postulando. Postulando, claro. Sem evidência Agora, nenhuma. sem- Isso aí sem é evidência da tua- nenhuma, aí é não. da tua fé dos 6 mil anos. Agora, 60 mil, de 60 mil não passa, certo? Vamos esquecer os meus 6 mil anos? Não, mas De é que eu 60 quero mil não saber passa. dá para confiar ou não no carbono 14? É justamente porque esse isso. é que é o ponto. Se você tá... Se você pode, você
percebe que o uniformitarismo não é uma boa estratégia científica. Imaginar que o que a gente está observando aqui é igualzinho. Você mesmo falou que muitas coisas mudam, não foi? É igualzinho a 6.000 anos atrás. Dentro do modelo do criacionismo bíblico, tem muito teórico que fala assim, olha, antes do dilúvio, a gente tinha uma condição de carbono 14 bem menor. Então você vai achar menos carbono 14 e vai achar que é velho. Vai achar que é velho. Mas o próprio erro de calibração... Assim, esqueça a minha posição bíblica. Me fala uma... Esqueça a minha posição bíblica. Tá, então... 60 mil não passa. Eu falei agora um pouco sobre fatores limitantes. Carbono 14 é um deles. Carbono Essa 14 live ele é que teve 11 horas, cara. confiável Foi até bizarro. entre 6 e 7 mil anos sem precisar de curva de calibragem. Até 20 mil anos usando curvas de calibragem. Acima de 20 mil anos não é confiável. Tá? Agora, se tem Ousada. Porque várias pessoas utilizam. Isso tem artigo. Mas as pessoas utilizam. Não, mas você tem que tomar mais cuidado quanto mais meia-vida passa. Isso é fato. Mas não quer dizer que é não confiável. Se torna cada vez mais não confiável. Que seja 60 mil anos, que é o limite lá. Mas não vamos colocar 60, coloca 40. Vai. Não, tudo bem, vamos colocar 60. Eu quero puxar a sardinha pro teu lado. Não vai puxar muito. 60 vai puxar muito. Se a gente encontrar carbono em uma amostra, qual seria o máximo dessa amostra? Não sei. Porque tudo tem a ver com a 60 quantidade que milhões, possa ser. 60 A quantidade que mil, possa cara. ser para ser medida, Não, né? 60 mil anos é o limite máximo. Não dá para medir mais. Carbono em mais do que 60 Limite extrapolado ainda, né? Que seria ainda menos. mil. Você só não consegue usar para datar. Mais do que 60 mil, você tem carbono 14. Dentro da Que? crença de que ele é mais antigo do que isso. Não, Esse você tem. que é o Você tem negócio. até. Tem Sei lá. carbono. Hã? Se existe carbono 14, Caramba, você tem o carbono 14 ali é porque tá dentro de 60 mil. e você está avaliando, independente do que for, a sua amostra não poderia ter mais do que 60 mil anos, porque ele é detectável. Isso. Sendo detectável, Simples, a por amostra não entender. pode ter mais do que 60 mil anos. Estou dando assim o benefício dos 60 mil. Na verdade, seriam só 20 mil. Tá? É. A gente tem encontrado tem encontrado carbono 14 em diamantes que são rochas do pré-cambriano. Isso não faz sentido. Pior que é mesmo. Por quê? Porque não é impossível um diamante passar a ter contaminação. Não tem como carbono entrar no diamante, no carbono Essa que é a 14. questão. Aí, Sérgio. O pior é que quebraram o diamante, pegaram vários pedacinhos, dá todos eles com a mesma data. Tá. Qual é o É isso aí. O diamante, o fóssil, tudo, dinossauro, pode até falar que teve contaminação ali, né? Mas o diamante não tem como, né? Não tem como ter grudado o carbono 14 ali, né? Não tem como. E ainda partiram o diamante em vários pedacinhos e viram que tinha a mesma quantidade ali, na mesma proporção em cada pedaço. Ou seja, não foi uma contaminação, né? A contaminação ia ter em locais específicos ali. Mas estava homogêneo, né? A quantidade de carbono 14 pelo diamante. artigo? Cadê o artigo? Vamos mostrar, Vamos vai. mostrar finalmente? Porque Vamos lá. esse de. E diamante, como ele falou, ele é do pré-cambriano, hein? Ou seja, é mais de 1 bilhão de anos aí. Porque, olha. Não, mas pera. Não, Vamos mostrar. Espera. Aqui, ó, as imagens aqui agora. Pera não, na regra não. O Pirula nunca entrega os pontos, né? Eu gosto de você por causa disso. Ó, vasos sanguíneos, fragmentos elásticos, tecido fibroso, glóbulos vermelhos. Pera não, na regra não. Olha isso! Olha isso aqui! Isso aqui sobreviveu 60 milhões de anos. Como que passa 60 mil? Isso aqui continua intacto assim. Olha isso, cara. Não, mas pera. Não, Pera não, vamos mostrar. Pera não, na regra não. O Pirula nunca entrega os pontos, né? Eu gosto de você por causa disso, Pirula. tem Você uma- não assim, entrega os pontos. Com certeza. Puta, que esse de pré-cambriano eu não sabia. Porque diamante Sabia. daria pra explicar tranquilamente. Agora, do pré-cambriano, aí eu tenho que ver o artigo. Eu nunca vi o artigo. Vamos Porque ver o aqui. diamante está incrustado numa rocha pré-cambriana. Só por isso. Ah, mas O então o diamante é- pode não ser pré-cambriano.
O quê? Não sei. Quando o fóssil tá na rocha, é da rocha. Quando não tá, não tá, né? Bom, vamos tem que lá. ver uma coisa individual. O seu modelo. Ele se contradiz, mas não nega o modelo. O Herbert ele falou ali, né? Quando você acha o fóssil numa rocha de um período, é porque o fóssil é desse período, o animal é desse período. Quando você acha o diamante numa rocha daquele período, aí não. Pode ser que o diamante seja de um período diferente, né? Brotou lá, surgiu. Tudo em volta dele é daquela época, mas ele é de outra. O modelo é realmente não falseável. Se encaixou ali, foi isso. Não tem como. Voltou no tempo. Vamos só dar uma olhada nos tecidos Vamos lá, mortos. Vai que tem. olhar. Vai olhar. Coloca lá. Aí passa o próximo, por favor. Isso aí foi o que foi encontrado, né? Vê? Aí eu acho até engraçado tu falando, não foi um pedaço de carne que foi encontrado. Claro que não foi um pedaço de carne. Mas olha, pô, um negócio desse. Eu acho que se Pois expor é, mais abaixo, ninguém não, não mas pinga. pera. Isso aqui é carne, né? Elástico Aí e você tudo. tá, olha. aí você também tá querendo. É de novo a sua vontade de aparência. achar que o que você tá olhando é o que parece que é. Porra, Você não tá- parece não, Fizemos o proteoma, fizemos Não, mas o dizer que é PCR do DNA. Não tem. Passa o próximo aí, por favor. Aí não é imagem. Não tem evidência de DNA em tecidos fósseis com mais de 1 milhão de anos. Na outra ele diz assim, essa daqui foi foda, viu, Pirula? A variável aqui não é o tempo. Tanto faz o tempo pra preservar ou não. Puta, velho, o cara tá falando... Mas, mas você tá tirando o texto fora do Porque os contexto. fósseis igualmente antigos, tem uns que tem esses elementos preservados e tem outros que não tem. Aí teria que ter em todos. Mas, você tá falando, você tem o Você bicho tem uma que grande morreu. quantidade que tem. O bicho Aí morreu tá falando ali. de milhares de anos. O bicho morreu ali. Por que só uma quantidade tão pequenininha Porque é deles milhares de anos. tem esse material preservado e os outros não? E a Porque a gente tá fossilização falando é muito de milhares rápida. de anos. A gente tá falando de milhares de anos. E Isso como aí que ela vai consegue degradando. preservar em uns e não nos outros, então? Se o natural. negócio morreu tudo igual. É natural. Então, a gente tem uns restinhos. Mas e outra então, coisa, mas por que eu isso dei esse exemplo? Isso Eu dei começou... esse exemplo. Veja. Não, calma. Tá. Eu dei esse exemplo, por quê? Para mostrar que a variável não é o tempo. Não é o tempo que vai pode determinar quem preserva e quem não preserva. Se você tem um bicho que morreu na semana passada e ele não tem o material preservado, e um bicho que morreu há um ano atrás e ele não tem o material É o preservado, ambiente. é o ambiente e não o tempo. Cara. A variável não é o tempo. Porque se o fato de ter molécula é porque é novo, o fato de não ter molécula quer dizer que é antigo, não faz Não, sentido. quer dizer que ela já sofreu processo de deterioração que deveria Então, sofrer. E o que acontece é o seguinte. Pois é, na verdade o ambiente é uma variável, só que o tempo também é, né? Não dá pra dizer que não é uma variável. Então, Não dá pra dizer que o tempo não afeta também. Lógico que afeta. significa que ter ou não a molécula não é o tempo não é a variável. É óbvio que para o tempo ter é ou variável. não Claro, ter a tem um molécula. limite, 60 o que mil tem ou anos. não tem a É molécula. óbvio que o tempo uma é uma variável fundamental nessa 60 história, é mil óbvio. anos, claro Não que quando é. você compara com materiais que tem ou que não tem. Não é a única variável, mas é uma variável o tempo. Quando Senão era pra, quando tem é uma variável. era pra Aí todos veja, uma aí veja determinada uma coisa- idade terem. Aí sabe como é que cai isso? Antes da Schweitzer, eu não sei falar o nome dela. Fala sério. Da Mary, é isso mesmo, né? Antes dela publicar, você praticamente não encontrava tecido mole em nenhum fóssil. É porque não encontrava ou é porque não procurava? Aí depois Mas que... aí depois dizia passou que a não procurar. procurava. Aí quando passou a procurar, Achou o que é no que se monte. achou? Tá, Você mas se quanto? achou na Espanha, na China, achou no Brasil, E achou... qual a porcentagem Caramba! disso em cada um desses materiais? Mas a porcentagem, cara, é isso que eu tô dizendo, a gente tá falando de milhares de anos que aquele negócio tá enterrado. É óbvio que ele sofreu processo de deterioração. Se ele tá há milhares de anos debaixo da terra, não vai ter tocinho mesmo, não. Agora que vai ter material mole, pode ter material mole, ainda. Agora, milhões Ué, de mas anos, se morreu tudo junto? impossível. Se Mas morreu tudo você tá junto? vendo que tem umas pequenas quantidades, são pequenas quantidades, é feito, eu falei, são pequenas quantidades. É claro que é possível que em outros fósseis tenha desaparecido ou não seja mais detectável. Mas isso não quer dizer que invalida o fato. Pelo contrário, você ter 60 milhões de anos, ou isso no mínimo, porque eu vou mostrar uma coisa muito maior aí. Você tem até milhões... 300 milhões. Alguns Não, que tem eles colocam. mais, tem mais. Você ter milhões de anos é que não é concebível isso. Isso não é concebível fisicamente.
Do mesmo jeito que não é concebível a camada sedimentar dobrar. Ele tá fugindo do entendi. dinossauro voltando pra camada. Mas vamos lá. Fugiu do Passa aí, tema. Não, é que é o argumento da inconcebibilidade. Não. Tipo, eu acho inconcebível, logo não é. Eu acho não, eles dizem. Fiquei arrepiada. Era exatamente como olhar para uma fatia de osso moderno. Mas isso aí Mas é claro, eu não conseguia acreditar. Eu disse ao técnico do laboratório, afinal, os ossos têm 65 milhões de anos? Como as células sanguíneas podem sobreviver tanto tempo? Aí, Olha isso. A própria mulher que fez a pesquisa. embaixo ela diz, Falando aqui. Apu de Morel. O que é esse Morel? Morel é o cara que escreveu o artigo que fez a entrevista escreveu com o ela. artigo que fez a Em entrevista com 1993, tá vendo? Ela falou isso aí em 1993. Ó, tá vendo? Já tá questionando a veracidade do artigo. Já tá questionando a credibilidade, né? 93. Eu também Não, estranhei peraí, isso. não confunda Ai não, é 60 milhões. uma entrevista com um artigo científico. Não é nem que ele tá peraí. confundindo, mas... Porque tá ali... Isso é uma declaração dela. Tá. Vamos lá, vai. Isso é uma a questão não é um artigo científico, é uma declaração dela. Tá. Aí, na Tá, né? Vamos aceitar. outra aqui, que ela declara, eu aconselho quem quer saber um pouco mais de tecido mole, procurar esse documentário chamado A Nova Science Now, que é o programa, né, do Neil Tyson, o episódio 30, T-Rex Blood, para poder ver a quantidade de coisas que ela sai mostrando. E ela diz assim, quando você pensa, aí é aquela tua pergunta, Vilana, quando você pensa sobre isso, as leis da química, da biologia e tudo mais que sabemos dizem que deveria desaparecer, deveria estar completamente degradado. Isso é a palavra dela. Aí, ó. Aí, ó, isso que eu queria mostrar. Ó, o tecido. Travou o vídeo. Pô, Travou. Ô, travou, cara. Flexible and soft tissue. Ó. Mas isso daí foi, soft. desmineralizado. Sim, mas o tecido Então. mole tá lá. Mas é porque a estrutura interna tava lá. Óbvio, tá, mas mas não era pra Travou o cá. vídeo, cara. Dá play, pô. Aí, ó, tá vendo? Ele pegou as duas pinças e puxou assim o tecido. Dá pra ver Como é que ela tá. Totalmente exatamente fresco. Mas foi fossilizado. Mas tem o E você preservou. o Mark Cara, não é pra Armitage, tá lá. o Mark Armitage, tem uma reportagem do chifre lá do É a seguinte, que ele sequer desmineralizou e o tecido tava mole, pirula. Vamos ver. Aqui, ó, agora, desmineralizar, claro, precisa fazer, porque um Cara, não quer aceitar por nada, velho, que tem o tecido mole. Ó. parcialmente Ele cria uma capa. mineralizado depois O cara mostra o vídeo, o bicho puxando, o cara puxando aqui com as pinças o negócio, mostrando aqui, parecendo uma borrachinha. de 2, 3 mil anos, teria que Mas estar, não, é obviamente. tecido mole, Agora, não. o que não pode é ter. Não pode é ter. Esse Mas tecido tem mole. material de 2, 3 mil anos que não tá mineralizado em absolutamente nada. 2, 3 mil anos, tu vai comparar com milhões, cara. Então, ele acabou de falar. Sim, Ele acabou de sim, falar. sim, O quê? Tem sim, material que tá desmineralizado. Você vai no Hell Creek, tá lá. Esse é o fato. Agora, esse daí, eu não sei quanto tempo que tá lá, mas tá sem descalcificação, sem desmineralização. Ele mostra lá no vídeo. A gente não tem um vídeo aqui, depois eu te mando. Manda O vídeo seu completo WhatsApp. não tem, né? Mas tá lá, tem, e ele tem fala a assim, parte do ó, mole. esse aqui sequer desmineralizei. Tá aqui, ó, elástico e plástico. Onde I said, this is not possible. Do it again. We got another piece Ela of repetiu o experimento 18 vezes. documentário de 2005. É da época que ela lançou. Nossa. Ela repetiu o mesmo experimento 18 vezes. Ela pegou 18 pedaços daquele Tiranossauro Rex que ela não acreditava. Isso não pode estar certo. Tá certo, é ela. Exatamente. Só que Talvez aí, isso mesmo. quando se viu que realmente estava lá, vamos inventar alguma Não coisa. inventar, meu Deus do céu, você tem que achar uma explicação pra Toca o aquilo. próximo lá. E a explicação não vai ser o material morreu ontem. A explicação Porque pra não isso pode você ser. precisa. And when I Você tem uma explicação que é válida, mas ele não aceita. O tecido. Esse é o do Triceratops. E esse né? não foi desmineralizado. É esse aí, ó. É o. Como é que eles chamam? O Mark Armitage. Esse aí. Eles encontraram Aí, ó. tecido É a foto ou é o fibrilares vídeo? moles. Actual dinosaur tissue on the Olha surface. isso. See, Olha this is isso. not a solid fossil. This has got tissue characteristic to it. O negócio tá See, notice how it flexes Olha! back. That's, of course, very interesting how you... Ai, não é mole isso aqui não. Não é tecido mole isso aqui não. Não. Isso aqui não é resíduo de carne não. Não.
Pull on it, Olha flex its isso. back. Pull on it, flex its back. That's Negócio tá characteristic of molenga tissue. assim, That's ó. what tissue would do. Nossa. Now, Mark then was able to extract some very Elástico. thin layers of elastic material away from the Olha isso. inner core of the horn. Até o But cara he do vídeo didn't tá have to falando elastic. decalcify the horn Olha. in order to do this. You can see it's Olha stretchy, isso. it's flexible. In fact, look, notice, see how it's stretching? It's stretching almost to twice its original size of what it was. See, this again is original dinosaur tissue that he's peeled directly from the fossil. There was no decalcification that he did first. Ó, vocês ouviram? There's no decalcification. Não tem descalcificação, não teve desmineralização. Não teve. Não teve desmineralização. Continuou do jeito que tava. E mesmo assim cala mole. Não Relaxa. descalcificado o tecido. Mas tem esse tecido tipo de mole ou não coisa, tem? esse tipo de coisa, ele tá... Mas o senhor disse que não tinha no seu vídeo, não foi isso? Mas o tecido não está mole. Ô, não é peraí, mole. ô, Peru. Isso daqui... Ele tá olhando na luneta, não tô vendo o Não. planeta não. Peraí. Tô vendo o planeta Mas não. eu É tô falando é o características seguinte. de tecido. Tá, ele Não tá- tá mole. Não tá mole. Ele tá com alguma intacto. elasticidade. Ele tá com alguma elasticidade, que é uma característica da própria molécula. A molécula se preservou. Tem gel que pra ver poder qual o preservar. Hell tipo de, Creek, qual o Montana, tipo de preparação que ele fez. E no caso 30 da- centímetros, variação Cara, de temperatura não é em preparação. Montana, tem, no inverno é gelado, no verão é quente, é úmido, tá na superfície do sólido. Ele mesmo fala no vídeo, fala assim, então nós Pois é, eles teriam que mostrar como que o colágeno se preserva a elasticidade, a plasticidade nessas condições aí, durante milhões de anos. Eles teriam que mostrar um experimento assim. Quer dizer, eles não vão conseguir fazer o experimento durando milhões de anos, né? Mas, pô, pelo menos mostrar um longo período de tempo aí. as piores Mostrar que não houve... A degradação foi pouca, né? E que aí por milhões de anos permaneceria, talvez. condições Mas possíveis não de tem- preservação não tem e o negócio tá não lá. tem experimento desse, porque é óbvio, não funciona. Aí passa o próximo Isso aí. me leva a pensar em Já outras... faz décadas já essa descoberta aí. Resolver nativas. isso é melhor todo mundo Não, ir pra passa Hell o próximo, Creek próximo. junto. A gente vai lá Ó, cheirar lá uma os coisa que tu dinossauros. falou que não tinha É, acharam encontrado DNA características também. em 2013. Aí as pessoas não queriam acreditar, justamente porque o DNA é feito, você falou, muito frágil. Não queriam acreditar. Só 7 anos depois é que ela conseguiu mostrar e conseguiu fotografar e as imagens, trazer as imagens para mostrar que realmente se encontrou aquilo ali, pô. Qual a explicação? Ué, preservou. Haja Meu fé aí, Deus. Pirula. Você é um homem de fé, mas bem maior que a minha. Vai com Bem maior que 65 a milhões. minha. Aí vai, Ó, toca o próximo, toca o próximo, toca o próximo. Toca o próximo aí. Ah, esse daí é de Misericórdia, né, fungos. Fungos. É, fungo tem... Nove- Aí, Adalto, o Adalto quer falar um pouquinho. Fala, Vai, Adalto. Fungo. Não, eu só tô Nossa, até impressionado. fungo acharam. Rapaz, se a gente usar esse tipo de argumento que está sendo colocado aí a favor do evolucionismo, colocar para o criacionismo, a gente ganhou a batalha. Pois é, qual a explicação? Ué, preservou. Por que vocês não montam isso tudo, colocam num Não, o cara artigo tá fazendo. científico e publica com o nome de Lá vocês? vem outro. Tem olha, vários artigos publicados, a gente tá tentando escrever. Isso, lá vem outro fugindo do tema, né? Tem que ter o artigo, tem que escrever. Então, olha, tem você viu? muita Mas, Pirula, Você viu o que o evidência Pelura que falou não é agora? possível isso. Ô, João, Não o, é possível. o Pirula disse Eu tô que dizendo, ela disse. ele várias acredita pessoas na disseram. datação da rocha Ela muito não disse mais que do não- que no Do que organismo. qualquer coisa. Ela disse que... Pra não- ele, ela disse... disse, ela não disse, eu li aquilo. Eu li aquilo. Mas Todas as leis da biologia, da química, disse que deveriam ter sido degradados completamente. E nem por isso ela fala que é novo. Jesus Porque Cristo. ela também estava presa no paradigma, pô. Ela também estava com a mesma mentalidade. Ela é evolucionista. E ela Não tava querendo aceitar, Ela velho. tem o acredita em mesmo Jesus paradigma que você. Toca mais um aí. No dia Ela que ela acredita falar em que ela não quê? acredita Peraí, nisso, ela ela, acredita em ela quê? perde financiamento e acaba com a carreira dela. Simples assim. Porque ela vai Ela sofrer é a perseguição evolucionista que a gente, teísta, que a gente o sofre. Pirula. Olha o tanto que demorou pra ela mesma postar, publicar isso aí, Pirula, do artigo. ela é evolucionista teísta. Sim, ela é Entendeu? da igreja. E olha só, o que acontece. Quando você adota um paradigma equivocado
e coloca Deus dentro desse paradigma, o que você faz? Você destrói Deus e você destrói a evolução. É isso que ela fez. Ela tinha uma grande chance para mostrar para o mundo que a Terra é jovem, que os dinossauros são jovens e tudo mais. Não, mas ela estava presa num paradigma equivocado. O que ela fez? Ela destruiu essa grande chance, porque ela estava presa nesse paradigma equivocado, e ela coloca Deus agora para guiar uma evolução que está sendo refutada pelos dados. É o pior compromisso. É isso aí, Basid. Bravo, foi da hora aí. Evolutions foram estompados aí. Os dinos claramente são bem mais recentes.